Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é 2 de novembro, celebramos o Dia de Finados. Em vez de propor-nos hoje a veneração de um santo, a Igreja nos convida a comemorar com o nosso sufrágio as almas dos fiéis já falecidos. A instituição de um dia especial no ano para lembrar espiritualmente os finados, ou almas do purgatório, deve-se a uma iniciativa dos monges beneditinos por volta do ano 1000. O abade Santo Odilão, superior do mosteiro de Cluny, na França, deu ordem para que todos os conventos filiados a esta ordem se celebrasse um ofício pelos defuntos na tarde do dia 1º de novembro. Aos poucos, a data se tornou universal e esta comemoração foi adotada pela autoridade da Igreja para a memória dos irmãos falecidos. Irmãos, nos diz o apóstolo São Paulo, não queremos que ignoreis que se refere aos mortos, para não ficardes tristes como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morrerem. Esta exortação da primeira carta de São Paulo a Tessalonicenses é dirigida também a cada um de nós. O dia dos finados não é um dia de tristeza ou lamúrias, como é para aqueles que não têm fé, mas é de saudosa recordação, confortada pela fé que nos garante que nosso relacionamento com as almas dos finados não está interrompida pela morte, mas é sempre vivo e atuante pela oração de sufrágio. A doutrina relativa aos finados põe em admirável luz a harmonia entre a justiça e a bondade de Deus, de tal modo que também os corações mais frios não resistem hoje a um saudoso pensamento de piedade religiosa em favor dos irmãos falecidos. A fé nos ensina que existe um lugar de purificação para as almas depois da morte, pois toda criatura que morre carrega faltas, misérias, dívidas espirituais por pecados cometidos, mesmo morrendo reconciliada com Deus. Essas faltas lhe impedem de entrar diretamente no reino de Deus, que é o reino da santidade perfeita, da luz e felicidade. Deus, em sua bondade, providenciou um lugar de purificação que a tradição da Igreja chamou de purgatório, pela solenidade espiritual que existe entre os batizados, por força de nossa inserção no corpo místico de Cristo, temos condições de oferecer preces, sacrifícios em sufrágio das almas do purgatório, que ficam assim beneficiadas em suas penas. Esta doutrina já era conhecida no Antigo Testamento. De fato, lemos no segundo livro dos Macabeus que depois de uma batalha do povo judeu contra os inimigos, Judas Macabeu mandou recolher ofertas a serem enviadas ao Templo de Jerusalém, solicitando orações e sacrifícios em sufrágio dos soldados tombados na guerra, pois ele concluiu: é um pensamento santo e salutar orar pelos mortos
para que sejam livres dos seus pecados. Segundo Macabeus 12:45. Também Jesus Cristo fez alusão a pecados que não são perdoados, nem nessa terra, nem na outra vida. Orações de sufrágio em favor das almas dos mortos sempre foram praticadas nas igrejas desde os primeiros séculos. Nas catacumbas romanas, onde se sepultavam os cristãos, há inúmeras inscrições alusivas a preces que os defuntos solicitavam dos irmãos na fé. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, ao falecer perto de Roma, enquanto viajava para a África, assim falava aos 2 filhos que a acompanhavam: ponde meu corpo em qualquer lugar e não vos preocupeis com ele. Só vos peço que no altar de Deus vos lembreis de mim, onde quer que estiverdes. As almas dos nossos falecidos parecem dizer com o patriarca Jó: compadecer-vos de mim, ao menos vós que sois meus amigos, porque a mão de meu Senhor me tocou. Santo e salutar é o pensamento de orar pelos mortos, para que sejam livres dos seus pecados. Vamos, nesse dia, intensificar nossas orações por todos os nossos irmãos já falecidos, aqueles que se encontram no purgatório, pedindo a intercessão de todos os santos e santas da nossa igreja, também pela nossa vida, para que possamos ter uma morte santa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.